Meu nome é Matheus Haas e hoje a gente vai falar um pouco sobre a linguagem de programação mais valorizada no mercado de tech. Tá? É um assunto que eu acho bem interessante, espero que vocês aproveitem. Tem algumas opiniões minhas, alguns dados de mercado, um pouco de história também. Acho que vai ser um conteúdo bem bacana aí para vocês, tá? Dedicado para você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Haas, eu sou CTO de 4 empresas, mas nem sempre foi assim. Quem não me conhece, vou contar um pouquinho da minha história. Eu iniciei minha carreira na programação como desenvolvedor, como estagiário, né? Eu fiz um programa bem de escadinha, como se fosse um estagiário mesmo, não sabendo de nada. Então eu iniciei minha carreira aos 14 anos de idade, fui entrando de empresa a empresa, galgando novas posições. Trabalhei muito no desenvolvimento de sites, desenvolvimento de aplicativos. Trabalhei bastante também na parte de infraestrutura, de Linux, né? E aí eu fui crescendo, fui promovido de estagiário, fui promovido para desenvolvedor júnior, fui para desenvolvedor pleno, fui trabalhar, graças a Deus, numa multinacional gigante na área de tecnologia. Lá pude aprender com muita gente boa, especializada, tá? Consegui entender bastante do mercado e da parte de tecnologia nessa multinacional. Decidi empreender, abrir minha empresa e aí eu comecei os grandes desafios na minha carreira. A parte mais desafiante da minha carreira de que foi, né, sair da parte de desenvolvedor e começar a ter que alcançar novos desafios, a ter que começar a vender, a ter que começar a manter uma empresa de verdade, a liderar pessoas, né? E o meu maior desafio naquela época, eu pensei que ia ser como empresário, mas na verdade foi como desenvolvedor, que eu tive que aprender a fazer produto, pessoal. Produto. É muito diferente fazer produto do que fazer código. E o que a gente é muito ensinado na programação, nos cursos que existem, na faculdade, é a gente fazer código. Pouca gente nos ensina a fazer produto. E graças a Deus eu aprendi um pouco disso na minha carreira, na minha história. Aprendi com muita gente boa e eu quero trazer um pouco disso para vocês hoje. Para quem está me acompanhando, essa é uma série de lives que eu estou fazendo para incentivar aí a espalhar um pouco do conteúdo que eu acabei aprendendo nesses últimos anos. E eu já quero aproveitar e deixar um convite para vocês aí que estão me assistindo. No dia 9 de junho eu vou estar fazendo um super aulão aqui no Instagram também, tá? Uma live completamente gratuita e completamente online, sobre ensinando você, desenvolvedor, a poder dobrar o seu salário e evoluir 4 anos em 4 meses na sua carreira, independente da linguagem de programação que você domina, independente do cargo que você está. Se é um discurso marqueteiro ou não, aí eu vou deixar para você descobrir. Então entra na live, assiste e eu tenho certeza que você vai conseguir levar conteúdos bem relevantes e dicas práticas na sua carreira para você conseguir atingir esse objetivo de dobrar o seu salário e evoluir 4 anos em 4 meses. Tenho certeza no que eu estou falando, certo? Mas vamos então voltar ao assunto aqui dessa live de hoje. A live de hoje eu vou estar falando para você, desenvolvedor, qual é a linguagem mais valorizada no mercado de tech. Eu já passei por diversas empresas, como cliente, como fornecedor também. E eu posso dizer para vocês que existe sim uma linguagem de programação que ela é preferida entre essas empresas, que ela é preferida pelos líderes, pelo pessoal de RH, pelos CTOs, por quem domina, né, a parte de produto. E você sabe qual é? Se você tem alguma suspeita aí, me manda no chat, que eu vou estar acompanhando aí, dizendo se está certo ou está errado. Tá? A linguagem de programação mais valorizada na TI é aquela que você mais domina, pessoal. Não tem mistério. Não é Java, não é Go, não é Node, não é Rust. É a que você mais domina. E eu posso te assegurar isso com diversos exemplos. Eu vou te contar uma história agora de quando eu entrei nessa multinacional, que é a Dell. Eu fazia parte do grupo lá de desenvolvedores da Dell aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E quando eu entrei lá, eu imaginava que, trabalhar numa multinacional deve ser brilhante. Tu vai trabalhar com as linguagens mais de ponta, tu vai trabalhar com as últimas tecnologias, só com servidor complexo, com arquiteturas complexas, o dia a dia complexo, né? A gente vai ter um monte de desafio.
E aí eu me inscrevi no programa de trainee deles de estágio, entrei no programa de estágio deles, e o que eu acabei me dando conta quando eu entrei lá é que eu só trabalhei com linguagens antigas e defasadas. E eu comecei a ficar louco, porque eu achei que eu ia para essa multinacional para trabalhar em linguagens mais modernas, em linguagens novas que o mercado estava precisando, e eu fui me deparar que eu estava estudando e aprendendo sobre linguagens antigas, de 20 anos atrás. E aí eu comecei a pensar, né? Eu por muito tempo eu pensei realmente em desistir, em sair, porque o que eu queria era uma linguagem mais moderna, né? O que eu fui me dando conta ao passar desses anos, né? A linguagem, para quem não sabe, naquela época era PL/SQL, tá? Eu tenho certeza que é uma linguagem de no mínimo 25 anos atrás e era aplicada em um sistema de no mínimo 15 anos de duração, né? 15 anos de existência, esse sistema, com uma arquitetura completamente tosca, né? Estranha mesmo, bem difícil, e que não tinha nada de moderno, não tinha nada de novo, né? E o que eu acabei me dando conta, pessoal? Sabe por que a linguagem de programação mais valorizada é aquela que você mais domina? Porque é uma frase que eu sempre falo, é que as oportunidades elas estão onde ninguém quer estar, né? Eu chamo do vespeiro, né? Estão dentro do vespeiro de abelhas, né? Do enxame de abelhas. Porque, na verdade, ninguém quer trabalhar com essas linguagens mais antigas, né? Todo mundo quer, né, o novo, o moderno, né, o conceitual, o hype, e as linguagens mais antigas elas vão ficando para trás, vão ficando defasadas, né? O que eu acabei me dando conta é que se eu dominasse aquela linguagem de programação, né, por conseguinte, eu ia dominar aquele sistema também muito mais rápido, né, eu ia ter capacidade de, em pouquíssimo tempo, começar a ser a pessoa que mais sabe daquele sistema e daquela linguagem no meu setor inteiro, né? Ali é onde eu trabalhava aqui em Porto Alegre, na Dell Porto Alegre, deviam ter umas 200, 300 pessoas. Eu com certeza ia ser a pessoa que mais sabia PL/SQL dessas 300 pessoas, se eu conseguisse me dedicar, né, bastante. E aí eu ia me tornar referência naquela linguagem. Mesmo sendo uma linguagem antiga e uma linguagem defasada, numa arquitetura ruim, eu ia ser a pessoa referência naquela linguagem. E aí eu ia começar, né, na minha cabeça, naquela época, eu ia começar a crescer na minha carreira muito mais rápido por causa disso. E foi exatamente o que aconteceu. É o que eu estou te falando, foi exatamente o que aconteceu. Eu virei líder de desenvolvimento, né, especificamente nesse sistema em PL/SQL, em menos de um ano depois que eu fui efetivado. Então, em 6 meses, eu saí de desenvolvedor júnior para líder de desenvolvimento, porque eu era a única pessoa que tinha capacidade de mexer naquele sistema. E aí a empresa foi necessariamente obrigada a ter que fazer isso, né? Então, tu vê que é muito interessante isso. A gente acha que as oportunidades estão, geralmente, no mais moderno, né? Que é no novo, né? Que tem muita vaga aberta, muita oportunidade, poucas pessoas que sabem. Mas tenha certeza que tem poucas pessoas que sabem também as linguagens antigas, né? E isso pode ser uma grande oportunidade para tu ter um salto na tua carreira expressivo, tá? Mas voltando para falar especificamente de linguagem de programação, né? Obviamente as oportunidades elas não estão somente nas linguagens de programação antiga, né? Existe muita oportunidade também nas novas, né? Mas por que eu bato na tecla dizendo que não importa as novas, não importa as antigas, o que importa é que você mais sabe? Porque as empresas elas só querem uma coisa: o CEO da empresa. Imagina você conversando com o CEO da empresa e tendo que explicar que o site você tomou a decisão de fazer em ASP.NET e não em Java, por exemplo, ou que você vai fazer microserviço com Node, mas você decidiu fazer o microserviço em Node e não em Go, por exemplo. Você acha que o CEO, sinceramente, ele está preocupado em saber qual é a linguagem que você vai fazer ou não? O que ele quer saber? Ele quer saber se vai funcionar, ele quer saber se vai ser rápido de fazer, vai ser performático e vai ter qualidade, né? E vamos botar aí, vai ser seguro, por exemplo, também, né? Então, o que as empresas querem, no fim das contas, desenvolvedor, elas querem é que a gente crie produtos, que você agregue valor, né? E agregue valor através da programação, né? E qual é a melhor maneira de você agregar valor através da programação? É na linguagem que você mais domina, né? Porque se você, né, consegue resolver qualquer desafio com a sua linguagem de programação X lá que você mais domina, seja PHP, seja Java, seja Node, seja Rust,
né? Se você consegue enfrentar qualquer desafio e resolver um problema de verdade naquela empresa, tenha certeza que você vai ser muito valorizado e rapidamente, né? É óbvio que eu não vou ser hipócrita, né, de dizer que se você domina uma linguagem super moderna e super conceituada e você domina muito bem ela, obviamente, né, as chances estão a seu favor também. Isso significa que você vai ter também um crescimento, né, muito grande, uma demanda muito grande em cima do teu trabalho, né? Mas a gente sabe que isso não é o que acontece no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia a gente tem pouquíssimo tempo para estudar novas linguagens e a gente tem a grande maioria do nosso tempo dedicado para resolver os bugs, para resolver o projeto que está atrasado na nossa sprint, né? Então a gente de fato nos falta muito tempo para a gente conseguir estudar essas linguagens novas que saem a cada 2, 3 semanas, né? E a gente tem que tomar uma decisão na vida, né? Se a gente vai dedicar tempo para estudar novas linguagens ou se a gente vai se aprofundar numa que existe. E a minha opinião pessoal, que eu fiz na minha carreira e, né, eu colhi muitos frutos a partir disso, foi escolhendo focar em uma linguagem específica, tá? Eu, por muito tempo na minha carreira, decidi focar na linguagem PHP, né, que é a linguagem que tem os memes e tal, a galera ri bastante em cima, diz que é uma linguagem de gambiarra e tal, tudo bem. Eu resolvi muito problema tosco, eu resolvi muito problema difícil, eu resolvi muito problema, dá para dizer, complexo também, usando PHP, tá? E também eu sei Java, também aprendi .NET, também aprendi Go, também aprendi Node, mas os problemas mais difíceis que eu tive que resolver, eu tenho certeza que eu fiz em PHP, porque era a linguagem que eu mais dominava no momento, que eu tinha um prazo curto para entregar para meus clientes, e eu tive que dar um jeito e fiz. E, né, eu tenho certeza que meus clientes ficaram extremamente satisfeitos, que meu chefe ficou extremamente satisfeito porque eu tomei essa decisão, né? Porque no fim das contas, tenho certeza no que eu estou falando, desenvolvedor, no fim das contas, teu chefe ele não quer saber qual é a linguagem que tu vai usar ou não. Ele quer saber se o problema vai ser resolvido, se vai ser entregue no prazo, se vai funcionar, né? E aí é uma decisão sua de escolher como é que tu vai fazer isso na prática. Eu li uma vez uma pessoa bem inteligente falando, né, que o programador ele não é pago para programar, nem para fazer código, né? O programador, na verdade, ele é pago para tomar decisões que uma máquina não conseguiria tomar, né? Então imagine o seguinte, a gente sabe que a inteligência artificial está avançando num ritmo bem expressivo, bem interessante, né? E a gente sabe que já existem algumas linguagens, né, de low code, onde é possível tu passar a responsabilidade para o cliente ou para uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento técnico, ligar algumas caixinhas, conectar alguns botões e fazer algum sistema, fazer alguma operação, né? A gente sabe que isso é possível hoje, né? Então, para que raios que vai precisar de um programador daqui a alguns anos, né? Se não é para tomar decisões inteligentes. Porque fazer código, eu tenho certeza que isso vai ser substituído facilmente daqui a um tempo, né? Por alguma inteligência artificial ou por alguma plataforma de low code, tá? Tenho convicção nisso que eu estou falando. Agora, tomar decisões que uma pessoa leiga, né, que sabe mexer no low code, mas não saberia, né, uma decisão um pouco mais profunda de se tem que usar uma linked list ou um array list, né, se vale a pena usar socket, se não vale, né? Uma decisão técnica um pouco mais profunda, essa pessoa não vai conseguir tomar essa decisão. E provavelmente a inteligência artificial também não vai conseguir tomar essa decisão assertiva para resolver aquele problema, né? Então, essa vai ser a responsabilidade do programador do futuro. Vai ser tomar a decisão do que usar, como usar, quando usar, por que usar tal linguagem, por que usar tal comando, por que fazer assim e não assado, por que seguir tal arquitetura, vale a pena fazer em MVC, vamos fazer em REST, né? Então, eu tenho visto isso acontecer bastante. Tem muita gente que me procura para perguntar, né, qual é a linguagem que eu mais recomendo, qual é a linguagem que está em alta no mercado no momento, qual é a linguagem que paga mais, qual é a linguagem que se eu tivesse que começar hoje minha carreira eu iria decidir ir para frente, né?
E eu digo assim, pessoal, eu não me arrependo nem um pouco de ter começado nas linguagens que eu comecei e eu não mudaria nada essa história. Porque desde cedo eu comecei a me dar conta disso, de que o que realmente importa na nossa carreira como programador, nos nossos desafios diários como programador, é nós resolvermos os problemas dos clientes, seja com a linguagem de programação que for. Então a minha dica para você, observe agora, né, as linguagens de programação que você domina. Escreve no papel as linguagens que você domina e a linguagem que você quer, por exemplo, aprender no futuro, ou que você acha que é interessante aprender, né? E bota na balança. Eu acho que é importante esse raciocínio interno, né? De botar na balança o que realmente faz mais sentido para sua carreira, né? Se é aprender uma linguagem por aprender, ou se você realmente tem aquela gana, aquela vontade, aquela pilha de resolver os problemas dos clientes através da programação, certo? E se for a opção 2 que você quer seguir, eu tenho uma boa notícia para você. Nunca vai te faltar emprego, nunca vai te faltar as melhores oportunidades e nunca vai te faltar os melhores cargos dentro das empresas, porque é isso que as empresas querem. É isso que a empresa quer, pessoal. A empresa ela quer pessoas que estejam com sangue nos olhos para resolver os problemas, certo? Para entregar sprint no prazo, para tomar uma decisão de negócio que pouca gente estaria sentindo a vontade para tomar, certo? Então, faça esse exercício, bote no papel as linguagens de programação que você domina, para onde é que você quer levar a sua carreira e pense realmente que tipo de programador que você é. Opção A ou opção B.